Alô, para refletirmos. Na situação por que passa o Brasil, país quebrado, mais Bolsonaro, mais Covid-19, com o risco do país explodir, com crise social e econômica incontrolável, ainda assim, produtores e amigos resolveram prosseguir com a publicação de Caminhão do Jornal TV e até promover melhorias nele. Porque, mais do que nunca, necessário opor-se ao caos notado no horizonte, ou melhor, quase à porta ou à porta de nossas casas, e combater o mar de mentiras em curso, que só interessa a conservadores que não querem mudanças estruturais. Novos temas forma colaboradores. Os bolso-milicianos estão ensaiando um golpe contra a sociedade? Bolsonaro imita Hitler, a paralela entre vidas e épocas, ambos sustentados pelo capital financeiro? E a música? Rogério Blum, desde o Sul, celebra o viver e lutar. Em Viva o Amor, Viva a Vida. Novo colaborador, Luiz César, uma voz do Rio, lembra o que passamos e as lições de Aldir Blanc, cantando O Bêbado e a Equilibrista. A consagrada historiadora Anita Prestes ataca o tema central deste número, tendo em vista o livro a ser lançado, O Cabo, o Capitão e o Capital, de autoria de Lincoln Pena, tema adequado ao que vivemos. Gustavo Mota, professor e mestre em ciência ambiental, inicia análise geopolítica do mundo atual, com mudanças no poder antipolar ou bipolar. Luiz Mário, líder sindical de fibra, analisa os problemas dos petroleiros e suas propostas em meio à pandemia do Covid-19 que os atinge. Montanha, jornalista e comunicador, uma voz do povão, colabora com a voz das ruas. Francisco Assunção, a família vítima do vírus, destaca a importância da poesia. Impedir o golpe em curso, resistir, denunciar, manifestar-se, organizar a defesa da sociedade, não deixar que se repita aqui a desgraça nazista alemã da década de 30, nem o golpe, no fundo e origens, estrangeiro de 1964, nem desgraças populares, tipo as promovidas pelo Império do Capital Estados Unidos à frente, como ocorreu na Indonésia, Filipinas, recente Bolívia e outros países. Companheiros, vivemos uma situação inusitada na América do Sul. Inusitada porque o Brasil, ele abriu mão da sua condição de liderança política. Econômica continua, mas política sem qualquer possibilidade desse atual governo exercer uma influência de liderança no Cone Sul. E a crise sanitária que se instaurou no mundo inteiro, inclusive aqui na região, em função da pandemia, demonstra bem isso. Vejamos, a Venezuela, esse país que é criticado pela grande mídia, pela ala direita, da extrema direita, com todas essas críticas, conseguiu o mérito de, em função do coronavírus, ter apenas 10 mortos, por enquanto. A Argentina, nosso vizinho, que tão criticado também pelo presidente Bolsonaro, está em torno de 300 mortos, por enquanto, igual o Chile, que não é nenhum exemplo de país que se preocupe efetivamente com o bem-estar social. O Uruguai, depois de 3 governos de centro-esquerda, tem até agora 9 mortos. O Paraguai, com 10 mortos pelo coronavírus. E o Brasil? O Brasil se encaminha para 13 mil mortos. Alô, galera do Caminhão do Jornal. Meu nome é Gustavo Mota, eu sou professor de Geografia e mestre em Ciência Ambiental.
E meu destaque da semana vai para a geopolítica do Covid-19. Não só porque ele está alterando as relações políticas, mas também porque ele está alterando as relações geopolíticas, ou seja, a política entre os estados, né? Notoriamente pelas declarações de Donald Trump, acusando a China de origem do Covid, e a China fazendo a mesma coisa, acusando os Estados Unidos de origem do Covid também, né? É interessante observar que houve uma declaração do Mike Pompeo, que acusou a China de espalhar desinformação e rumores extravagantes sobre a origem do coronavírus. E aí, por sua vez, o porta-voz da chancelaria chinesa, que é o Zhang Lijian, falou no Twitter que o paciente zero veio dos Estados Unidos no final de 2019. Então eles estão trocando acusações. Mas por que isso acontece, basicamente, né? Aí vamos voltar só um pouquinho atrás na história. Os Estados Unidos, em 2018, estava numa chamada, isso mesmo, guerra comercial. O Trump chamou assim, guerra comercial. E aí não é só o Trump não, a diplomacia americana estava chamando de guerra comercial, com toda uma cronologia de aumentar tarifas, de taxar preços de mercadorias chinesas, ou seja, havia uma política comercial notoriamente contra os produtos chineses. E a China fez a mesma coisa, também começou a fazer ameaças e daí atribuir também que haveria uma mudança nas relações comerciais. Esse é um fato, isso aí aconteceu em 2018. Só que não só por isso, mas também do ponto de vista militar, aconteceram mudanças bem relevantes nos últimos anos. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção, bem, vamos embora. Esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. A pergunta que nos foi feita é como analisamos o cenário atual do Brasil e também o que os petroleiros têm de proposta. Mandou diminuir a produção em cerca de 200 mil barris de petróleo por dia. Não está atendendo e nem combatendo o coronavírus nas nossas instalações. Está colocando a vida de todos em risco, tanto que já faleceram brasileiros petroleiros nas nossas unidades, em função do coronavírus. Então, nosso presidente Castelo Branco, nosso ministro da Economia e o presidente Bolsonaro, nada estão preocupados com a saúde do petroleiro e da sociedade. Estão tirando todos os nossos direitos possíveis, que se possam imaginar, conquistados ao longo de 60 anos. E não pode ficar assim. Nós temos que arrumar e organizar os petroleiros e a sociedade como um todo para uma greve geral. É possível fazer greve em época de pandemia? É. Parem e pensem. Teletrabalho pode ser paralisado. Parcialmente, rotativamente, e atingir as redes sociais. Vamos mobilizar os 57 mil petroleiros a lutarem nas redes sociais, pelo sistema Petrobras. Informar a população o que está acontecendo. As perseguições que nós estamos sofrendo, as demissões que nós estamos sofrendo. E muito provavelmente, logo, logo,
mais fechamento de unidades, como foi o caso da Fafem, no Paraná, com a demissão de 1.000 companheiros. Por que a poesia é sempre indispensável? Acho que porque, de todas as manifestações culturais, é talvez a única que você já tem que nascer com ela. Você pode até aperfeiçoar a técnica, lendo muitos autores, treinando, rabiscando o que você escreve, mas se você não tiver a base, quer dizer, se você não tiver o sentimento no coração, você nunca será um poeta. Você nunca vai poder expressar o seu verdadeiro ser. Nesses tempos horríveis que estamos atravessando, eu gostaria de deixar aqui um pequeno poema que para chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas se voltem para dentro de si, se voltem a ser mais seres humanos. E ele se chama Como, Quando. Como penso quando sinto. Como sinto quando sofro. Como sofro quando penso na injustiça, na violência dos prepotentes. Rapaziada, caminhando Jornal TV, aqui quem fala é Everson Montanha, minha primeira intervenção, a voz das ruas. E falar um pouquinho da quarentena, né? Que o que eu tenho passado, eu passo por vários bairros diante das atividades que eu faço e tenho acompanhado que a quarentena realmente está sendo furada. O índice de quarentena ela tá baixando muito gradativamente. Você não vê as pessoas realmente ficando em casa, né? Eu tô numa rua Curupira, aqui em Rocha Miranda, que agora você não vê movimentação nenhuma, tá vendo? Tá subindo carro, né? Mas é um horário, né, que realmente não tem muita movimentação mesmo. Mas à noite a coisa ferve. Inclusive já tivemos com mais de 50 pessoas. O que a gente tem acompanhado é que as pessoas estão pelo menos utilizando a máscara, né? E aí assim, ao longo da minha passagem aí pelo Caminhando Jornal TV, vou trazer algumas observações do que a gente tem visto da rua. Meus amigos, se o tema é Bolsonaro, comparações com Hitler, entendimento dos seus comportamentos, as vidas de ambos, origens, etc., eu quero aqui falar sobre um livro que li, ainda não lançado, de Lincoln Pena, O Cabo, o Capitão e o Capital, que eu vou comentar, acredito, no momento certo. O autor faz um estudo de história comparada entre a Alemanha dos anos 30 e o Brasil de hoje. Semelhanças, diferenças entre Bolsonaro e Hitler, etc. Um assunto que tem sido abordado por vários autores em pequenos artigos, mas aqui ele faz um ensaio de história comparada, porque analisa a sustentação de ambos pelo capital financeiro. Hannah Arendt, já em Sobre o Totalitarismo, tinha observado uma série de aspectos do comportamento de Hitler, em relação a acusações, quando ele respondia tudo genericamente, em relação a gestos, a sempre falar em Deus e se demonstrar religioso, sem na verdade o ser, não tinha nada de cristão. E Lincoln Pena novamente retoma essas abordagens, sem necessariamente se apoiar em Hannah Arendt, e procura observar o paralelo entre as duas épocas e as duas personagens. A vida, problemas que tiveram em relação a processos, etc. Ele sustenta a tese segundo a qual figuras caricatas costumam surgir no cenário político dos países submetidos às crises periódicas do modo de produção capitalista como forma de mascarar tais crises. E uma de suas primeiras providências
costuma ser a de liquidar direitos trabalhistas e sociais, geralmente alcançados historicamente através das lutas políticas dos trabalhadores e assalariados. O livro, que evidentemente evoca as figuras de Adolf Hitler e de Jair Messias Bolsonaro, ele distingue os regimes nazifascistas clássicos dos fenômenos fascistas. Quer dizer, no caso dos regimes fascistas clássicos, os fatos ocorreram durante o chamado período do entreguerras, ou seja, nas décadas de 20 e de 30. O vídeo do professor Lincoln, ele aborda uma questão extremamente fundamental para que possamos entender a conjuntura atual, não só no Brasil, como no mundo, com esse crescimento da extrema-direita, fascista e, de alguma forma, até mesmo nazista. Enquanto fato histórico que se dá a partir dos anos 20, 30, ele tem uma característica que é fundamental, que é não só a afirmação de uma burguesia como hegemônica no processo político, mas a liderança fascista, ela tem como característica o diálogo direto, né, a comunicação direta com as massas, prescindindo, né, abrindo mão da existência de um partido para intermediar, de instituições políticas do Estado para intermediar esse diálogo, essa comunicação. Isso vai caracterizar, além da truculência, além do terror, além do não convívio com as instituições democráticas, esse perfil do líder fascista, que é o de não precisar de intermediários entre ele e as massas lideradas. E isso aí, para mim, já é um ponto crucial para que a gente possa entender o processo que hoje se dá. Considero que regimes autoritários nem sempre devem ser identificados com fascismo ou neofascismo. Nesse sentido, a definição de fascismo proposta em 1935 por Georgi Dimitrov, conhecido dirigente da Internacional Comunista, tem se revelado válida e atual ao afirmar que o fascismo no poder se caracteriza por ser a ditadura terrorista aberta dos elementos mais reacionários, mais chauvinistas e mais imperialistas do capital financeiro. Temos, portanto, o fascismo associado essencialmente ao domínio do capital financeiro. Alô, amigos da TV comunitária do Rio de Janeiro. Viva o amor e viva a vida! Canção de Rogério Blum e Onofre Jankowski para alegrar a vida. Não adianta chorar, porque a tristeza não paga dívida. Vamos trabalhar e cantar. Viva o amor e viva a vida. Não deixe as cortinas se fecharem. O mundo precisa de ti. Da tua arte corra, suba no palco. Abra o peito e volte a sorrir. Não adianta chorar, porque a tristeza não paga dívida.
vamos trabalhar e cantar. Viva o amor e viva a vida. Os fatos têm confirmado essa análise e o que se vê nos Estados Unidos vão nesse sentido. O noticiário divulgou milhares de pessoas dormindo nas ruas de Nova York e outras cidades, os infectados pelo vírus Covid-19 enterrados como indigentes até em covas coletivas. Ficou à mostra uma infraestrutura de saúde americana deficiente, incompleta, que não alcança o povo mais pobre, sequer toda a classe média. Neste momento, previsão de recuperação lenta dos Estados Unidos na economia e na saúde. Violento baque, dados inquestionáveis. Mais de 874 mil infectados, mais de 63 mil mortes. Agora, Trump mentindo e mentindo, voltando atrás em suas palavras, ofendendo cientistas, ameaçando rivais, sendo afinal provável responsável por milhares de mortes evitáveis, fruto de sua vaidade e leviandade. O Império Americano, internamente transmutado numa oligarquia, sob o estado de exceção informal, como aliás o Brasil e outros países, nos bastidores a batuta feroz do complexo industrial militar. Este responsável já por milhões de mortes e previsível violenta queda econômica pós-pandemia no horizonte, a qual tentará superar, como sempre, pela guerra. Cartões de crédito, talões de cheque, dólares vivos de um lado, metralhadoras, mísseis, bombas nucleares de outro. Seus métodos conhecidos e eficazes, baseados no egoísmo e nas fraquezas humanas. Estados Unidos, o império do capital. Nada agradável o futuro que nos espera quanto ao decadente império americano. Esses militares que compõem, que participam do governo do Bolsonaro, estão reclamando do decano do Supremo Tribunal Federal por ter colocado a condução em vara, não é? Para eles verem que a palavra está mal colocada porque é inadequada, parece o tempo da escravidão, não é? Daquela tortura que faziam com os nossos irmãos negros escravizados, vindo da África para construir aqui a monarquia transplantada no Brasil e o império, não é? E que felizmente foi superada. Mas não foi superada essa frase, condução à vara. Antigamente dizia a vara e a repique de sino. Mas esses militares que participam de um governo que defende a ditadura dos governos militares estabelecidos no pós-1964, onde tinha tortura nos quartéis, que tinha estupro e assassinato nos quartéis. E eles defendem isso porque, participando de um governo onde esse capitão Bolsonaro defende tortura e torturador, não deveriam se espantar por condução à vara, não é?
dia, bom dia, bom dia. Vamos para mais uma aula de Pilates em casa. Vamos lá? Sentou na cama ou no chão ou na beirada da cama, apoia. Quem estiver na beirada da cama, apoia uma perna só. A outra fica fora e vai à frente. Vai e volta. Quem estiver na cama, essa perna fica aqui. Quem estiver no chão, ou flexiona ou deixa estendida lateralmente. Quantas vezes? 10 vezes indo, 10 vezes voltando. Respiração. Vai nas duas. Quem estiver na beirada da cama agora tem que ir no meio da cama. E à frente. E vamos ficar em casa, que no momento é o melhor lugar. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Louco, o bêbado com chapéu coco, fazia referências mil para a noite do Brasil, meu Brasil. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba da sombrinha e em cada passo dessa linha pode se machucar. Azar, a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. O bêbado equilibrista, Aldir Blanc.